Oi, gente! Estamos aqui hoje com a aula de exercícios para vocês. A aula do último conteúdo dado, que foi a classificação periódica dos elementos, a parte 2, tá bom? Então, para acompanhar os exercícios aqui direitinho com a gente, quem ainda não viu as aulas do conteúdo, vai aqui no nosso canal e assiste tanto a parte 1 quanto a parte 2, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente, nessa primeira questão ela diz o seguinte: o número atômico do elemento que se encontra no período 3, família 3A, é letra A, 10, letra B, 12, letra C, 23, letra D, 13 e letra E, 31. Aí eu coloquei aqui uma tabela periódica que é para poder a gente observar e ter como avaliar qual seria a resposta correta. Basicamente, a questão está pedindo o número atômico do elemento que está na coluna 3A, na família 3A. Então, é só a gente observar a tabela. A família 3A, ela inicia aí com o elemento de símbolo B, que é o boro. E ele pede o elemento que está nessa coluna, nessa família, iniciada pelo boro, que está no terceiro período. Então, a gente está vendo ali que o hidrogênio está no primeiro período. Todos os elementos que estão na linha 2 é a linha do lítio, seriam o período 2. Embaixo do lítio, aí à esquerda da tabela periódica, a gente tem o sódio, que está na família no período 3, que é justamente o que a questão pede. Então, seguindo horizontalmente, a partir do sódio, a gente vai chegar no elemento que está abaixo do boro, que é o da coluna 3A, da família 3A. Que é justamente quem? O alumínio. Ou seja, o alumínio está na família 3A, localizem ele aí abaixo do boro, e ele está no período de número 3, que é a linha horizontal que se inicia aí pelo sódio, que é o elemento de símbolo Na. Então, se a gente identificou que o elemento que a questão quer é o alumínio, qual é o número atômico do alumínio? Olhando aí na tabela periódica, a gente conclui que é o número 13. Então, a resposta correta seria a alternativa D, número atômico 13. Ó, essa próxima questão ela diz o seguinte: o grupo da tabela periódica, que se caracteriza por apresentar predominância de elementos artificiais, é o dos lantanídeos, gases nobres, metais de transição, metais alcalino-terrosos ou actinídeos. A gente falou na aula passada sobre os elementos naturais e artificiais, e foi falado especificamente que existem dois elementos na tabela periódica que são artificiais e estão localizados antes do urânio. São até chamados de elementos cisurânicos. São eles o tecnécio e o promécio. Então, eu coloquei aí para vocês conseguirem visualizar melhor a série dos actinídeos, que é justamente onde tem o urânio. E a gente consegue verificar aí antes do urânio os dois elementos artificiais. Logo, a alternativa correta seria a alternativa E, que fala que são os actinídeos. Próxima questão. Considere um determinado elemento químico cujo subnível mais energético é o 5s2. Seu número atômico e o grupo em que está localizado na tabela periódica são, respectivamente. Aí ele dá aí 5 alternativas para a gente descobrir, né, o número atômico e o grupo que ele está localizado na tabela periódica. A informação que a gente tem é o que? É qual? A gente sabe que ele tem um subnível mais energético, sendo o 5s2. Então, o que a gente vai fazer para resolver? Vai fazer a distribuição eletrônica até o subnível 5s2. Foi o que a gente fez aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3g10, 4p6 e 5s2. Pronto, paramos no 5s2, que é o subnível mais energético que a questão disse que é. Aí, a partir daí, a gente conta quantos elétrons foram distribuídos. A gente chegou à conclusão de que tem 38 elétrons aí.
Logo, a gente já tem uma resposta, né? Ele pergunta respectivamente qual o número atômico e o grupo que está localizado o elemento. Então, se a gente já sabe que o número atômico é 38, a alternativa que começa com 38 aí é a C e a D. Então, só pode ser uma das duas. 38 elétrons a gente vai saber que é o estrôncio. Se a gente localizar o estrôncio na tabela periódica, a gente vai concluir que ele está localizado no grupo 2A. Então, aí a gente já tem a resposta da questão. Resposta correta, alternativa C, que é 38 elétrons, que seria 38 o número atômico do elemento, e que está localizado na tabela periódica no grupo 2A. Então, a resposta correta, alternativa C. Vamos lá. Espécies químicas simples que apresentam o mesmo número de elétrons são chamadas isoeletrônicas. Espécies isoeletrônicas, a gente falou na última aula também, inclusive foi uma questão da nossa cruzadinha. Nossa cruzadinha que é postada lá no nosso Instagram, @esque_matizando. Então, se você não segue ainda, segue lá a gente, que a gente faz várias postagens legais, postagens sobre conteúdos, a gente tem cruzadinha, tem os resuminhos das aulas que a gente posta também. É bem legal. Vão lá seguir. Qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente no direct, tá bom? Então vamos lá. Falando de elementos isoeletrônicos, são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Aí a questão nos dá aí alguns números atômicos e pergunta quais das alternativas se referem a elementos isoeletrônicos. A gente tem aí a alternativa A, Cl-. A gente sabe que o número atômico do cloro é o quê? Olhando aí na questão, é 17. Mas ele não está no estado fundamental, ele está em forma de íon. Cl- está com a carga negativa. Significa que ele não tem um número atômico de 17. Ele vai ter um número atômico 18. E a gente tem aí também o enxofre. Para ser isoeletrônico, o enxofre tem que ter também o número atômico 18. O enxofre ele está aí no estado fundamental, a gente pode observar que ele não está em forma de íon. O enxofre, olhando na própria questão, ela nos informa que o número atômico dele é 16. Então, essa já não seria a alternativa correta. Alternativa B, a gente tem aí o potássio em forma de íon. Potássio positivo. O número atômico do potássio, qual que é? 19. Ele está com um íon positivo, então ele não vai ter 19 aí, porque ele não está no estado fundamental. Ele vai ter 18. Aí a gente tem também o argônio, na mesma alternativa, o número atômico do argônio é 18. Então até aí tá ok, né? E por último a gente tem o Cl, cloro, também em forma de íon, Cl negativo. O número atômico do cloro, 17, como ele está em forma de íon negativo, ele vai ter o quê? 18. Então, a gente já tira daí que essa já é a alternativa correta. Porque os três elementos dados, tanto o potássio, quanto o argônio, quanto o cloro, nesses estados que eles estão aí, todos os três vão ter número atômico 18. Número de elétrons, desculpa. Número de elétrons 18. Isso significa que eles são isoeletrônicos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Próxima questão, ela diz: qual das seguintes opções apresenta corretamente os elementos em ordem crescente em relação aos volumes atômicos? A gente viu no conteúdo da aula passada que o número atômico, à medida que ele vai crescendo também o volume atômico do átomo. Então, a questão nos dá aí algumas alternativas para a gente analisar e ver em qual delas que ocorre esse aumento de forma crescente. A letra A, ela começa com Na. Na a gente sabe que é o sódio. O número atômico do sódio é 11. Depois vem o lítio. O número atômico do lítio é 3. Então, 11 depois 3, a gente já sabe que essa não é a resposta correta, porque não está em ordem crescente.
Letra B já começa com lítio. Lítio, número atômico 3. Depois vem o potássio. Potássio tem número atômico 19. Até aí tá ok. Depois de potássio, temos o sódio novamente. Na, número atômico do sódio, 11. Então, 3, 19, 11. Já não está em ordem crescente. Essa alternativa daí já não é. Letra D começa com o... letra C começa com o potássio. K, número atômico do potássio, 19. Na sequência, a gente tem o lítio, que tem o número atômico 3. Então, também já não é. Do 19 vai para o 3, já não é uma ordem crescente. Letra D começa com o césio. Olhando na tabela periódica, o césio tem número atômico 55. Depois a gente tem o rubídio, Rb. Número atômico do rubídio, 37. 55, 37. Já não está em ordem crescente. E por último, a alternativa E, que começa com o lítio. Tem número atômico 3. Depois vai para o sódio. Tem número atômico 11. Potássio, número atômico 19. Rubídio, número atômico 37. E por último, o césio, número atômico 55. Então, temos aí uma ordem crescente. Essa seria a alternativa correta, a letra E. Número atômico 3, 11, 19, 37 e 55. Próxima questão. Qual é a alternativa na qual o átomo citado tem o maior potencial de ionização? Então, temos aí 5 alternativas: hélio, berílio, carbono, oxigênio e flúor. Eu coloquei aqui para vocês analisarem para chegar na resposta correta, tanto a tabela periódica, como também a ordem crescente do potencial de ionização, tá? Vocês podem ver aí, de acordo com essas setinhas azuis, que o potencial de ionização na horizontal ele cresce da esquerda para a direita e na vertical ele cresce de baixo para cima. Então, basicamente, a gente vai comparar esses átomos que a questão nos deu, o hélio, berílio, carbono, oxigênio e flúor, e ver de acordo com essas setinhas aí, de acordo com esse aumento aí, qual deles tem o maior potencial de ionização. Letra A já começa com o hélio. Se a gente localizar o hélio na tabela periódica, a gente vai ver que ele está aqui mais à direita, na última coluna, e é o primeiro elemento da coluna, tá? Então, de acordo com o aumento do potencial de ionização, a gente já pode concluir que é ele a resposta correta. Porque se o potencial de ionização ele cresce da esquerda para a direita, o átomo, na horizontal, né? O átomo que estiver mais para a direita possível vai ser o que vai ter esse maior potencial. Ou seja, teoricamente seriam os elementos dessa última coluna aí que a gente está vendo, que seria a coluna do hélio. E se o potencial de ionização na vertical ele cresce de baixo para cima, o elemento que está aí nessa última coluna e que é o primeiro da coluna vai ser o que tem o maior potencial de todos, que é justamente o hélio. Então a gente não precisa nem analisar as outras alternativas. Por aí a gente já pode concluir que a alternativa correta é a letra A, que é o hélio, porque não teria como ter outro elemento com maior potencial de ionização ainda que ele, de acordo com essas tabelinhas aí que a gente está vendo. Bom, então com isso concluímos a aula de exercícios da semana. Aqui a gente tem a referência que a gente utiliza, que é o livro de Química Geral, volume 1, Ricardo Feltri, 6ª edição. Ele é um livro muito bom porque ele é bem didático, tem questões resolvidas, tem questões para a gente resolver e treinar também. Todas essas questões foram retiradas dele, são questões que ainda não estavam respondidas, tá? A gente traz aqui para resolver com vocês. Tem aí o nosso Instagram, que é @sk_matizando, para vocês seguirem a gente lá.
e verem que podem ver que a gente faz várias postagens legais ao longo da semana sobre vários assuntos relacionados à química. Tem os resuminhos também sobre as videoaulas que a gente posta aqui no canal, que é para ajudar nos estudos de vocês, para ajudar na fixação. E qualquer dúvida, vocês podem ou comentar aqui nos comentários do canal, ou mandar direct pra gente no Instagram, ou até mesmo mandar um e-mail, tá? Aí também o nosso e-mail, esquematisandocontato@gmail.com. Então, muito obrigada, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que também é muito importante pra gente, e comentar também com os amigos, né? Compartilhar com os amigos, conhecimento nunca é demais. Então, beijo e até a próxima aula.